Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Uma alegria poder estar junto com os irmãos para ouvirmos da palavra do Senhor. É uma alegria poder estar nesta casa de oração mais uma vez e quero agradecer ao Eterno por este momento tão sublime que o Senhor me concede em assumir a santa tribuna e uso fazer da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que se encontram nesta noite. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua trajetória. Em paralelo, eu quero também uso fazer da palavra em agradecimento pela vida do pastor Marcelo. Obrigado pelo carinho. É um amigo que Deus me deu. E quando eu digo amigo, eu aprendi que colegas todo mundo tem, mas amigos é Deus que dá. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Marcelo. Deus possa abençoá-lo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Cristo Jesus, escrito por João. Capítulo de número 19. Livro do Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 19. Iremos ler o versículo de número 38. Livro do Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 19. Versículo de número 38. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse, para que lhe permitisse, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis, num composto de mirra e aleóis. E você diga amém. Tome seu assento, por favor. Nós estamos diante de uma temática que tem em uma máxima muito, podemos dizer, em um assunto bastante inerente sobre o comportamento do cristão acerca do crescimento tanto espiritual e quanto o crescimento também na área secular, nos momentos que devemos crescer a cada dia. É determinante quando a Bíblia nos fala que devemos crescer na graça e no conhecimento. Não é na graça ou talvez em uma condição no conhecimento. Não. É na graça e no conhecimento. Porque e é como se fosse o verbo de ligação dizendo que são as duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que então eu trago este texto que fala sobre José de Arimateia. José de Arimateia, na verdade, tinha uma grande influência, tanto diante dos senadores do clero na época, através de Pilatos, porque a biografia então de Arimateia nos diz que ele era um grande comerciante. Era aquele que fazia o transporte através dos navios. E todo comerciante tem a sua influência em seu crescimento cotidiano. É bem verdade que ele era discípulo de Jesus. Mas quando o texto diz que ele era discípulo de Jesus, ele não era um discípulo de uma forma direta, mas sim de uma forma indireta. Por quê, pastor? Porque se nós formos analisar, ele tinha medo de morrer pelos judeus.
e por estar com medo de morrer pelos judeus, ele era aquele discípulo que não se misturava. Era aquele discípulo que ficava distante, observando em todas as ações e toda a peregrinação de Cristo. Ele tinha muita influência, porém era crente. Era aquele que ajudava ao Senhor. É bem verdade que quando agora Jesus morre, e é por cultura, quando alguém não tinha o seu sepulcro, ou quando a família não era determinante para que pudesse pegar o corpo, levar para o sepulcro, quando não se havia família, ou quando não se havia o sepulcro para enterrar, ou as aves comiam os cadáveres, ou então aquelas pessoas eram enterradas como indigentes ou queimadas próximas ali. Era cotidiano isso acontecer. A família de Jesus não tinha, então, sepulcro nem dinheiro para enterrar o mestre. Os discípulos tampouco. E mesmo que tivessem, não queriam se aproximar ao ponto que pudessem morrer por causa de Cristo. José de Arimateia agora, como um bom cidadão, um comerciante e alguém que tinha uma influência muito grande diante de Pilatos, que era o governador da época. O texto diz que então ele adentra a Pilatos e começa a relatar sobre o Cristo. Ou seja, de uma forma direta, ele não estava com Jesus, mas quando Jesus precisou dele, ele estava ali para ajudar. Quando Pilatos determinou que Cristo fosse morto, depois que Jesus foi morto, ele entra na presença de Pilatos e diz assim: eu conheço quem foi morto. Só que ele poderia ser morto também, porque ele estava diante do governador. E segundo a teoria, ele deveria ser morto na hora. Mas por que, pastor Kleber, ele não é morto? Porque poder escuta poder. Se nós formos olhar hoje para algumas situações que ocorrem, e eu estava conversando essa semana com uma secretária de um desembargador, ela olhou para mim e disse assim: pastor Kleber, os desembargadores, na verdade, não escutam as partes. Eles escutam advogados e outras formas dos colegiados, mas partes não. E eu precisei de uma vitória, e Deus me disse que era para me procurar esse desembargador. Quando eu cheguei lá, eu falei com a secretária: eu preciso que o desembargador leia o meu processo. E a secretária disse: mas ele não atende parte. Mas, por favor, vá lá. Só diga que eu preciso que ele leia o meu processo. E de repente Deus tocou no coração desse desembargador. Ele saiu de sua sala e disse: só um minuto que eu vou lhe atender. A pessoa explicou a ele sobre o processo, ele leu o processo, ajudou a pessoa, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas é um caso isolado. Porém, por que Pilatos escuta então José de Arimateia? Por causa da influência que ele tinha, por causa da capacidade. E o texto diz que ele olha e diz assim: permita que então o mestre seja enterrado no meu sepulcro. E agora Jesus é enterrado dentro do sepulcro de José de Arimateia, por causa dessa influência. Aí alguém diz assim: mas pastor Kleber, tudo que existe no mundo existe corrupção. Nós podemos generalizar. Um crente não pode ser policial porque na polícia existe corrupção. Um crente não pode ser um bom político porque na política existe a corrupção. Na verdade, preste bem atenção que eu vou lhe falar. A política, ela não corrompe ninguém. Na verdade, ela só explora, ela só aflora um coração que já é corrompido.
Nós podemos pedir a Deus a unção da garça. O que é a unção da garça, pastor Kleber? A garça é a única ave que tem a capacidade de andar no pântano, de se alimentar no pântano, comer do pântano e saber andar no meio da lama sem sujar as penagens que são brancas. Esta é a unção da garça na nossa vida. É por isso que antes mesmo de pedirmos a Deus qualquer vitória, temos que pedir a Deus para preparar primeiro o nosso coração. Senhor Kleber, Senhor Deus, eu estou precisando de uma grande vitória, de um grande milagre. Mas primeiro prepara o meu coração para que não entre a soberba, para que não entre a corrupção, para que não entre a maldade, para que eu possa crescer, para que eu possa fazer a diferença, para que eu possa aonde chegar frutificar, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja bênção na minha vida, aonde eu passar que haja almas. É isso que devemos pedir a Deus todos os dias, porque a corrupção tem em todo lugar, mas se o que está na terra nos corrompe, é porque o que está no céu não é para nós. Nós temos por mentalidade e metodologia de vida de pensarmos que o que Deus tem para nós é pequeno. Eu aprendi na minha vida que se apresentarmos a Deus uma caixa d'água para Ele encher, Ele vai encher. Se apresentarmos para Deus um copo para Ele encher, Ele vai encher. Mas se apresentarmos para Deus uma tampinha, Ele vai encher a tampinha. Mas isso depende da nossa metodologia de pensamento. Isso depende daquilo que a gente determina em nós. Quando a Bíblia diz que Ele nos chamou para ser cabeça e não ser cauda, Deus está dizendo, não aceite ser menos daquilo que eu separei para que você possa ser. Quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós somos o tempero, nós somos o gosto. E eu quero dizer uma coisa para você, nunca mais depois dessa noite pense pequeno na sua vida, porque Deus tem coisas grandes, coisas que nós não conhecemos, coisas que estão ainda para se revelar a nós, diz o Senhor dos Exércitos. A humanidade sempre viveu um período obscuro. Alguns conseguiram se libertar e outros ainda continuam nesse caminho. Na Idade Média, havia um momento conhecido como o momento das trevas, ou o momento obscuro, aonde predominava a palavra do clero, a palavra dos reis, e o nome disso é positivismo. O positivismo sempre imperializou dentro da nossa cultura, tanto no Brasil e quanto fora. Depois de 1776, onde aconteceu a Revolução Francesa, onde esse pensamento começou a aflorar pela humanidade. Aonde as palavras dos reis, aonde já não tinha mais peso, e tudo deveria ser comprovado através da ciência. Pessoas, e principalmente crentes, tiveram que morrer, brigando pelos seus direitos. É por isso que a Igreja Católica, durante um certo período, não liberava o conhecimento que tinha em suas bibliotecas para o conhecimento dos próximos, ou do próximo. Porque ela se retinha deste conhecimento, porque o conhecimento liberta o crente. Nós temos uma metodologia muito pequena. Nós temos um método de pensar muito pequenez. Eu acho que Deus tem isso aqui para mim, e o que Deus tem para mim, eu vou ficar aqui, e é isso mesmo, os meus dias. Sabe qual foi o problema da igreja durante muitos anos, pastor Marcelo? O problema da igreja durante muitos anos foi ensinar que devemos aprender a viver apenas no céu
e não nesta terra. Esse é o problema da geração passada. O problema da geração passada é que a liderança dizia: nós não devemos crescer a cada dia, porque devemos se preocupar apenas com o céu. E quando isso era ensinado, os maus prevaleciam. Martim Lutero dizia uma frase, pastor Marcelo, que era tão empolgante para mim, me ajudou muito. Para que os maus cresçam e para que o império das trevas cresçam, basta apenas que os bons calem-se para sempre. Eu quero dizer para alguém que está aqui que precisa ouvir a minha voz. Vamos nos libertar desse pensamento pequeno. Porque Deus tem portas grandes para nos fazer entrar. Pastor Clébio, como que o Senhor pode dizer isso? Eu sou um estudo de causa. Posso dizer isso de um direito líquido e certo, porque acontece e aconteceu na minha vida. O que eu pensava que Deus tinha para mim era limitado, era pequeno, pelaquilo que foi ensinado a mim. Não, você tem que ser assim, 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 e fazer assim, 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 e coisas pequenas vão acontecer, e no futuro Deus cuida, e na sua velhice Deus cuida, Ele sempre vai cuidar, mas Deus sempre vai respeitar aquilo que você apresenta para Ele. Se você não quiser ser nada, Ele vai dizer amém, mas se você dizer: Senhor, me coloque em lugares grandes, Ele abre a porta, faz caminho, faz estrada, faz você caminhar, e você chega onde ninguém consegue chegar. Isso tem que ser determinante em nós. Eu prego desde os 8 anos de idade, mas isso nunca aflorou dentro de mim. Mas de uns 8 anos para cá, pessoas começaram a conversar comigo e dizer: pastor Kleber, vai por esse viés, vai por esse segmento. Deus tem coisas boas para você. Sabe o que aconteceu de 10 anos para cá? Acabei o 2º grau, entrei na faculdade de História, estou terminando a faculdade ano que vem, daqui a um ano, sem ser esse ano, o outro, entro na faculdade de Direito, estudando para concurso público, para fazer a prova da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque eu determinei isso dentro de mim, e eu sei que eu chegarei lá, porque aqueles que acreditam no Senhor renovarão as suas forças a cada dia, e o nome deles será glorificado. Quem acredita, diga glória a Jesus. A gente é aquilo que a gente decide ser. A gente é aquilo que a gente apresenta a Deus para que Ele possa fazer em nossas vidas. Deus sempre levantou homens e mulheres para fazer a diferença em qualquer lugar que se possa chegar. Deus sempre levantou mulheres, homens, crianças, sempre, em qualquer lugar. O que eu quero dizer nessa noite, e recebe o que eu vou dizer, é que nesse próximo ano que vai entrar, Deus já começou a separar lugares diferentes para nós. Eu vou repetir para você, esse próximo ano, e isso começa hoje, Deus já começou a separar lugares altos e grandes e largos para as nossas vidas. O que é nosso, servo de Deus, ninguém toma. Mas nós temos que determinar isso em nós. Quando aconteceu a Revolução dos Estados Unidos, a grande massa que ajudou na Revolução foi, na verdade, os cristãos, que tinham a sua força de trabalho. Quando Martin Luther King faz a sua luta pela igualdade racial, a maioria, em 90%, era de crentes que estavam ali. Pessoas determinadas na vida.
Aprenda o que eu vou dizer, uma coisa para você que está aqui. Deus não quer que a gente comece, Deus quer que a gente termine. Porque o começar é o apresentar o projeto para Deus, mas o terminar é o diferencial que vai ocorrer nas nossas vidas. Eu fico muito feliz quando eu vejo um político, um deputado estadual, um deputado federal, um presidente da república, crente e temente a Deus. Por quê, pastor? Porque, irmãos, se não houvesse, pastor Marcelo, crentes dentro do Congresso Nacional, o que já haveria de leis para que pudessem destruir família, casamento, instituição divina de Deus. Ai, irmãos. Quantas PECs, propostas de emendas constitucionais, foram derrubadas? Quantas emendas constitucionais puderam ser revogadas por causa de crentes que estavam ali no Congresso, lutando pela família, lutando pela igreja, lutando para que o bem continuasse sendo o bem? É por isso que devemos abrir o nosso entendimento. Quando alguém olhar para você e dizer assim, não, a política não é de Deus, não existe isso, irmão. Porque o problema não está na política, o problema está na politicagem. A politicagem sim é um problema, a política não. São coisas distintas. É por isso que devemos pedir a Deus todos os dias, Senhor, prepara o melhor lugar para mim. Porque se a gente não pede a Deus, Deus não coloca. Aí sabe quem entra? Quem entra é um ímpio. Quem entra é um ateu. Quem entra é alguém que nunca acreditou em Deus, que é contra a família. Por quê? Porque a igreja nesse período ela se recua pelos ensinamentos passados. Antigamente era ensinado que não se podia ver uma televisão em termo, eu concordo, em alguns aspectos. Mas hoje, se uma pessoa não vê um jornal, não se interessar em um assunto, ela não vai se inteirar no que está acontecendo no mundo. E a pior coisa que tem é um crente desinformado, que não sabe falar, que não sabe conversar, que não se inteira de um assunto. Isso é uma ignorância. Devemos sim falar da Bíblia, mas devemos também defender os nossos direitos. Devemos sim falar do Evangelho, mas devemos também falar, aleluia, daquilo que está ocorrendo diante da sociedade. Se nós formos olhar para a vida de José, quando estava no Egito, iremos entender que Deus deu a capacidade a ele para se tornar governador. Para quem não sabe o que eu vou falar, preste bem atenção. O cargo de governador no Egito nunca tinha existido. Não existia. Quem estreou foi José e depois dele ninguém mais foi governador. Ou seja, aquilo que Deus tem para mim e para você é ainda que não existiu. Vamos estrear ele e depois de nós ninguém vai tomar a nossa cadeira. E quem dá sabedoria é Deus. O livro de Provérbios diz assim: pedi sabedoria ao Senhor, porque Ele te concederá, Ele te dará, porque Ele é o dono da sabedoria. É por isso que devemos pedir a Deus todos os dias: me dê sabedoria, me dê estratégia, me dê conhecimento, me dê, Senhor, entendimento das coisas, para que a gente possa crescer cada dia mais e mais. Bata no peito e diga: Deus tem coisas grandes para mim. Eu quero determinar hoje na sua vida, através desse estudo que eu estou dando. E se você acha que conhece o melhor de Deus, você vai conhecer depois dessa mensagem nesta noite. Depois desse culto desta noite. Depois desses ensinamentos que estão sendo usados para a tua vida. O que aconteceu com José, aconteceu apenas com José. E Deus deu sabedoria a ele. Irmãos, é tão verdade isso, que quando José acaba de falar o sonho, pastor Marcelo, para Faraó,
Serão 7 anos de fartura, 7 anos de riqueza, mas também serão 7 anos de miséria, de fome. Sabe o que José disse? Levante um homem para que possa governar a terra do Egito. Ele poderia bater no peito e dizendo assim, ó, já que eu revelei o sonho, então me coloca. Não. Aquele que Deus tem algo com ele, ele não se oferece. Deus sempre apresenta o propósito para ele. Levante um homem para que possa governar a terra do Egito. Sabe o que Faraó disse? Mas como que deve fazer? Aí José dá uma aula de gestão. Então eu vou lhe ensinar como o senhor deve fazer. O senhor então irá pegar os alimentos, irá manter, irá fazer, dobrar a porção. E deu todas as ordenâncias a Faraó. Faraó olhou para ele e disse assim, essa sabedoria não vem de homem. Essa sabedoria vem de um Deus que eu não conheço, do teu Deus, José. A partir de hoje, tu não é mais um preso. A partir de hoje eu coloco o meu anel no teu dedo, a minha capa sobre ti, a minha roupa sobre ti. E só existe no Egito um carro. Vou mandar fazer outro por causa de você. Eu vou na frente, tu vai do meu lado. Eu em pé ou sentado, tu vai governar a terra do Egito. Porque eu vejo que teu Deus te faz chegar aonde ninguém chega. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. O que eu quero dizer nessa noite é que a ignorância está saindo dos nossos olhos, da nossa mente, e que Deus vai colocar em lugares altos, lugares largos, lugares abençoados, e o nome dele será glorificado na nossa vida. O teu filho será um juiz, a tua filha será um desembargador, o teu filho vai crescer a cada dia, será o orgulho da casa, será o orgulho da família. Você vai crescer, vai voltar a estudar, vai fazer a faculdade, vai voltar aos seus estudos, vai concluir o que vai precisar ser concluído, e esse sonho vai sair do papel, e em breve tu estarás segurando o teu diploma, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Quem acredita, diga glória a Jesus. A gente não é aquilo que a gente fala, a gente é aquilo que a gente determina que tem que ser. E é por isso que a Bíblia nos garante que ele não tem porta para nós, ele tem janelas. A Bíblia é cheia de promessas, tanto para a nossa vida espiritual, quanto a nossa vida material. Eu me alegro a cada dia que eu estudo. Eu me alegro a cada dia que eu leio uma matéria diferente. Eu me alegro quando eu leio uma lei diferenciada. Eu me alegro quando eu leio um julgado novo. Porque isso nos alimenta também materialmente falando. E é por isso que devemos crescer a cada dia. Principalmente algumas pessoas que dizem, eu não posso ter esses cargos públicos porque aí eu vou ganhar muito dinheiro, e aí ter muito dinheiro e ter riqueza e não é de Deus. Irmão, a Bíblia diz que a riqueza é dom de Deus. É dom de Deus. E é por isso que isso tem que ser determinante em nós, a cada dia. José de Arimateia ajudou a Jesus, doou a Jesus. E se não fosse Jesus, não fosse José de Arimateia, não teria lugar para enterrar a Cristo. Devemos crescer. Devemos fazer um diferenciado em nossas vidas. Não devemos pensar apenas nos céus, porque estamos vivos, e se estamos vivos, precisamos pensar aqui também nesta terra. Essa ignorância tem que sair da nossa vida. E é por isso que eu determino que a partir de hoje, o Senhor abrirá um leque diante dos nossos olhos. Vou repetir, o Senhor abrirá um leque diante dos nossos olhos. E tudo isso
isso começa dentro de casa. Tudo isso começa dentro do ensinamento em casa. A maioria dos filhos que são grandes e prósperos hoje começaram com incentivo de pai e de mãe. A educação espiritual de crescimento começa dentro de casa. A Bíblia nos orienta que devemos ensinar os nossos filhos a crescer a cada dia. Uma coisa que me chama a atenção foi quando José estava dentro daquele Egito. E o texto diz que Deus abriu o seu entendimento de tal grandeza que o nome de José se espalhou pela terra do Egito. E se você for hoje no Egito, existe o Porto de José. De tão que Deus abençoou ele. E Samuel, pastor? Samuel era outro que Deus levantou como juiz, como profeta, como sacerdote. E o texto diz que os mestres de Samuel não era Eli, não era Ofni e Finéias. Aí o texto diz que Ofni e Finéias faziam o que era mal aos olhos do Senhor, deitavam com prostitutas no altar, roubavam ofertas. E quem estava ali? Samuel. Acredito que alguém olha para Ana e diz assim: Ana, tira o teu filho dali, porque ele vai ser influenciado. E Ana diz: não, eu preciso cumprir o meu voto. Ele precisa crescer dentro da casa do Senhor. Nenhum de nós que estamos aqui teria condições de deixar os nossos filhos com alguém que fosse mal aos olhos do Senhor, porque nós iríamos pensar: não, pode influenciar o meu filho. Só que Ana não teve essa escolha, ela teve que cumprir o voto. Eu acredito que alguém olhou para Ana e disse assim: Ana, tira ele dali porque ele vai ser influenciado. E eu tenho certeza que ela disse assim: não, ele não veio para ser influenciado, ele veio para influenciar. Levanta sua mão para o céu. A partir de hoje, aonde a gente chegar, a gente vai influenciar. A partir de hoje, aonde a gente colocar a planta do nosso pé, recebe o que o pastor Kleber está dizendo, aonde a gente chegar e colocar a planta do nosso pé, a gente vai determinar que aquele lugar será nosso e nós iremos entrar por dentro daquela porta. Eu quero determinar que aonde você passar, de frente de um tribunal, diante de um órgão público, diante de aonde que está no teu coração, você vai estender a tua mão e vai dizer: eu vou trabalhar ali, eu vou entrar pelaquela porta, eu vou crescer naquele lugar, meu nome vai sair no diário oficial, eu terei uma estabilidade de vida e o nome do Senhor será glorificado. Quem acredita, diga glória a Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui. Vamos crescer. Vamos fazer uma diferença na nossa geração. Eu acredito que hoje eu estou pregando aqui para futuros doutores. Eu estou pregando aqui para futuros médicos. Eu estou pregando aqui para futuros servidores federais. Eu acredito que eu estou pregando aqui para futuros médicos, doutores, advogados, desembargadores e juízes. Eu quero acreditar e eu acredito que hoje eu estou pregando para um novo povo, uma nova geração. Quem acredita nessa palavra, diga glória a Deus. Quem acredita nisso, diga aleluia. Eu tenho certeza que até o final do ano que vem, você vai subir aqui no altar e vai dizer: pastor Marcelo, eu quero uma oportunidade. E quando você pegar o microfone, você vai dizer: naquele estudo de quarta-feira, diante dos pastores que pregaram, eu aprendi e o Senhor me fez tomar posse dentro de um cargo público e o nome dele foi grande na minha vida. Mas isso depende não dos outros, isso depende de nós. E que a partir de hoje a gente possa ser um José Arimateia de Jesus. Alguém que tenha a capacidade de falar com pessoas ilustres, serem ouvidas e também ouvir a cada dia.
Vamos sair desta metodologia, desse pensamento burguês pequeno. Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, isso tanto no Brasil Império quanto no Brasil Colônia, eles deixaram uma doutrina para nós. Uma doutrina de depender do governo, uma doutrina de não querer trabalhar, uma doutrina de não querer crescer, uma doutrina de querer ficar encostado nos outros. Isso está impregnado em nossa cultura, em nossas raízes. Foi por isso que grandes escritores como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, escreveram no tempo do Brasil Império, no Brasil Colônia, acerca do despertar do povo brasileiro. Que nós não deveríamos ser apenas uma colônia de Portugal, mas sim uma república federativa do Brasil. E alguns disseram que a mão de Deus estava sobre a nação brasileira. O Brasil é um país próspero, que o que se planta, dá, se colhe a cada dia. E nós fazemos parte desse grande movimento de Deus. Nós fazemos parte desta metodologia de Deus. Eu acredito que as maiores riquezas e bênçãos de Deus estão dentro da nação brasileira. Só que isso não é apenas para o ímpio, isso é para nós que somos povos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O melhor lugar ainda é para nós. E indo para o meu término, eu quero dizer: vamos mudar a nossa forma de pensar. Vamos sair dessa metodologia pequena. Vamos aprender a cada dia, vamos ler, vamos crescer. Vamos parar de sermos o coitadinho, aquele que fica, ó Deus, ó céus, Deus não tem nada para mim. É isso mesmo, eu nasci assim e assim eu vou morrer. Deus não está nesse pensamento. O pensamento de Deus para as nossas vidas é pensamento de paz, é pensamento grande, é pensamento de crescimento a cada dia. Não, pastor Kleber, é porque tem uma raiz genética na minha vida. Meu pai não foi nada, minha mãe não foi nada, meu tio não foi nada, e futuramente eu não, então eu também não vou ser algo. Eu não consigo estar na minha árvore genealógica. Isso está amarrado, despedaçado e destruído na tua vida. Tu será uma bênção e vai chegar aonde ninguém na tua casa conseguiu chegar. Nós estamos na sociedade e devemos crescer como tal. Porque se a gente não querer, alguém vai determinar dentro dela e ela vai conquistar aquilo que é nosso. A pior coisa que tem não é não ter chamado. A pior coisa que tem é rejeitar o chamado que Deus determinou para que possamos ser tanto dentro da igreja quanto do lado de fora. Em minha fala e minha palavra franqueada, eu quero agradecer. Agradeço porque Deus está abrindo os nossos ouvidos hoje. E a partir de hoje, tudo será novo em nossas vidas. Eu lembro quando Deus usou o pastor Marcelo para mim. Eu estava num culto aqui, já tem 2 anos atrás. Porque Deus vai nos abençoar através daquilo que a gente apresenta para Ele. Se você não apresentar nada, Deus vai olhar e vai dizer: eu vou te abençoar a cada dia. Eu vou te dar um pão para você comer, um travesseiro para dormir e um lençol para você cobrir. E o restante eu vou fazer. Mas qual é o propósito? O que você tem para apresentar para mim? A gente não apresenta nada para Deus. Eu lembro quando Deus usou o pastor Marcelo aqui comigo há 2 anos atrás. Eu estava pregando na tarde da bênção. Ele disse assim: pastor Kleber, Deus manda dizer para o Senhor que tudo novo vai acontecer quando você apresentar para Ele o que está no seu coração. Portas novas, igrejas novas, amigos novos, roupas novas, lugares novos, altos, largos. Deus vai te colocar entre príncipes, entre coisas grandes. Eu dizendo: meu Senhor, que lugar é esse? Depois daqui, 2 dias depois, eu cheguei em casa. Deus abriu meu entendimento dizendo: o que eu tenho para você é muito mais do que você pensa.
Aleluia. O que eu tenho para você é muito maior. Abra sua mente e o seu entendimento. Ninguém, pastor Marcelo, pode chegar para Deus e dizer: eu não tive uma oportunidade. Ninguém pode chegar para Deus e dizer: eu nunca tive uma chance. Ninguém em sua sã consciência. Ninguém pode olhar para Deus e dizer: eu sou assim porque eu tenho que ser assim, porque uma porta nunca se abriu. É mentira. Deus sempre apresenta projetos novos para a nossa vida. É que a gente ignora Ele, mas que Ele apresenta, Ele apresenta. Então que a partir de hoje, vamos parar de pensar pequeno. Vamos parar de imaginar que somos pequenos. Vamos determinar em nós que nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Vamos determinar isso, porque quando a gente determina, Deus assina embaixo. Fica de pé, eu quero orar pela tua vida. Esse imperialismo antigo sai hoje da nossa vida. Esse método positivismo hoje acaba em nós. Senhor, em nome de Jesus, Tu é aquele que sempre levanta. Senhor, em nome de Jesus, abre as nossas gavetas dos sonhos que temos. Os projetos de crescimento, projetos em abundância, projetos estupendos que o Senhor tem para nós. Tira isso do papel, ó Deus, e que seja determinante em nós a partir de hoje. Que quando sairmos daqui, Pai, a nossa mente se abra e que a gente possa decretar em Cristo Jesus que as portas e janelas, as maiores, o Senhor determinou para as nossas vidas. Abençoa os projetos dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas esposas, dos maridos. E separa os melhores lugares para nós, porque estamos chegando aí, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem acredita, diga glória a Jesus. Tome seu assento em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quem pode exaltar ao Senhor? Aos meus agradecimentos de forma geral, em um minuto, eu quero agradecer a Deus e o meu amigo pastor Marcelo, em nome de Jesus. Meu coração está aqui nessa igreja, pastor Marcelo. E a cada dia mais e mais, Deus tem falado, confirmado ao nosso coração. Eu acredito que Deus tem coisas grandes para nós ano que vem. Quero agradecer a estes irmãos que têm um carinho tão grande por mim. Que Deus abençoe você e sua vida. Meus irmãos, eu tenho 3 materiais, vou falar bem rápido aqui. Eu tenho esse livro aqui, ó, Manual de Cerimônias e Liturgias. Esse aqui é do pastor Marcelo, vou dar para ele de presente. Manual de Cerimônias e Liturgias. Esse livro vai te ajudar a você ter um conhecimento e, quem sabe, por que não praticar? Vai te ensinar a fazer um culto público, culto ao ar livre, ceia do Senhor, batismo nas águas, culto natalino, apresentação de criança, celebração de 15 anos, noivado, casamento, bodas de renovação, cerimônia fúnebre, visita aos enfermos. Ou seja, é um manual de cerimônias completo.
é algo que você vai ler, vai aprender. Quando chegar o momento, você vai falar: eu estou preparado porque eu aprendi e li e cresci. Segundo, Manual de Discernimento Bíblico. É um livro que o pastor Kleber tem apresentado, tem saído muito. Se você não quer ser enganado pelas pessoas, se você não quer ser enganado por doutrinas, se você não quer ser enganado porque esses pastores ou profetas que tem por aí, que nos últimos tempos vão surgir demais, é esta obra de Harold Wellington, o Manual de Discernimento Bíblico. E outra coisa, ele explica a Bíblia capítulo por capítulo e versículo por versículo de Gênesis a Apocalipse. Então, além dele ser discernimento, ele vai explicar todos os versículos e capítulos. Acabou o problema de você ler e não entender a Bíblia. E para terminar, a mega biblioteca digital. Aqui nós temos 3 CD-ROMs que estão aqui. Você instala no teu notebook, na tua máquina, no computador. Nós temos mais de 12 mil livros de estudo, 3.500 estudos da Bíblia, 40 versões da Bíblia, 50 documentários em vídeo, a obra completa de Champlin. Vai te ensinar a pregar, a falar, a se preparar um texto, a dar uma aula. Tá bom? Então, estar aqui, eu estarei lá atrás, os irmãos querendo. Ajude o pastor Kleber. Deus abençoe a sua vida. A palavra com o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém.